Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. O governador Flávio Dino anuncia novas medidas de restrição durante o lockdown. Rodízio de veículos começa na segunda-feira. Agências da Caixa estarão abertas amanhã em 17 municípios do estado. Medida quer aumentar atendimento para auxílio emergencial. Em Vargem Grande, decreto proíbe circulação de pessoas nas ruas após as 9 da noite. População de Imperatriz vai poder acompanhar informações sobre a Covid-19 em um aplicativo. E ainda, máscaras estilizadas garantem proteção e fonte de renda em Caxias. O Jornal da Difusora já está no ar. O governador Flávio Dino anunciou hoje novas medidas para reduzir a circulação de pessoas e veículos na Ilha de São Luís. Fica estabelecido, por exemplo, o rodízio de veículos a partir da segunda-feira que vem. Flávio Dino começou a coletiva fazendo uma análise dos primeiros dias de suspensão total das atividades não essenciais na região metropolitana de São Luís. O que nós estamos visando é o reforço da prevenção à disseminação do coronavírus. E não há dúvida que este reforço preventivo está acontecendo. Em seguida, ele anunciou o endurecimento das medidas. A partir de segunda-feira, os veículos, inclusive de trabalhadores essenciais, vão ter que seguir um rodízio de placas. Segunda-feira é dia 11. Neste dia, na Ilha de São Luís, circularão apenas os veículos particulares com placas ímpares. Na quarta-feira, é dia 13, do mesmo modo. Circularão nos 4 municípios da ilha apenas os veículos com placas ímpares. Apenas por esses 2 dias. Exceção, claro, aos profissionais de saúde dos serviços essenciais, também táxis, motoristas de aplicativos não serão alcançados pelo rodízio. Haverá a aplicação do Código de Trânsito, uma vez que ele prevê que o poder público pode restringir o acesso de veículos particulares a vias públicas e o remédio jurídico contido no Código de Trânsito é exatamente a retenção do veículo, a multa. Aos motoristas de aplicativo, o governador disse que vai publicar um modelo de declaração para que eles possam usar nas barreiras. As multas aos bancos também foram aumentadas, agora para mais de R$500 mil por agência, descumprindo as determinações sanitárias. Também foi anunciado que o feriado do dia 28 de julho, da adesão do Maranhão à independência do Brasil, foi antecipado para o próximo dia 15 de maio. Na prática, isso quer dizer a prorrogação do lockdown. Eu estou antecipando o feriado de 28 de julho, a data alusiva à adesão do Maranhão à independência. O 28 de julho, claro, continua como data solene do nosso estado, será ali comemorado. Mas não será feriado 28 de julho, porque eu estou antecipando esse feriado para o dia 15, sexta-feira. E neste dia vou manter a restrição de entrada e saída da ilha, seja por ferryboat, seja pela BR-135, para que exatamente não haja o efeito de feriadão e as pessoas viajem, infelizmente, muitas vezes, levando o coronavírus para outras cidades, outros povoados do Maranhão. Mais esforços para que você não saia de casa sem necessidade. Até porque, segundo as autoridades de saúde no mundo inteiro, o isolamento social continua sendo a melhor medida contra o novo coronavírus. Até porque as notícias não estão nada fáceis. A pandemia fez com que fosse registrado um aumento de 100% no número de enterros em cemitérios aqui da capital. As funerárias, inclusive, já temem um colapso no setor. O João agora tem que trabalhar assim. O equipamento de proteção é para enterrar os infectados pela Covid-19. Ele já está na 5ª vítima de hoje. Já vi muito sepultamento triste aqui. Hoje mesmo eu vou enterrar um colega meu. Vou levar ele para a sepultura, conheci ele desde criança. Ele trabalha no cemitério do Gavião, um dos 8 públicos de São Luís. A demanda aqui nos últimos dias aumentou mais de 100%. Recentemente, 700 jazidos de reuso, ou seja, aqueles que estavam sem utilização há mais de 5 anos, foram disponibilizados para as vítimas do coronavírus. Sepulturas que estão em estado de abandono,
sepulturas que estão registradas como abandonadas no acervo do cemitério. Então essas sepulturas já foram identificadas, a gente fez o trabalho já ao longo do tempo, não agora a gente só apresentou, dessas sepulturas que estão disponíveis para isso. Há mais ou menos 2 meses, a rotina nos cemitérios mudou. O número de familiares e amigos que antes vinham para o enterro diminuiu e, por outro lado, cresceu a quantidade de sepultamentos. Neste cemitério aqui, por exemplo, a média era de 10, mas já chegaram a sepultar até 14. Por isso, até o tempo para agendamento dos enterros diminuiu. Antes o tempo mínimo era de 6 horas. Agora, basta ligar agendando e já terá uma vaga disponível. O impacto da crise sanitária também chegou para o sistema funerário. 50% a mais no número de enterros no último mês. Tem faltado matéria-prima para os caixões que vêm do Pará e Piauí. Além disso, a categoria tem sofrido com a demora nos hospitais na entrega dos corpos. A demanda é muito grande. Às vezes chega no hospital desse, passa meia hora, 40 minutos, 1 hora de tempo para tirar o corpo lá do hospital, para levar direto para o cemitério. Então isso, para nós, está sendo prejudicado para as funerárias, porque o tempo que nós faz 2 serviços, nós faz 1. O Maranhão já é o 6º estado mais atingido pela Covid. Em São Luís, onde tem a maior quantidade de casos de coronavírus e de óbitos também, 43 funerárias atuam. Na média geral, eles chegam a fazer até 40 enterros num único dia. Esse sistema também está sobrecarregado. Esse material tem um custo elevadíssimo, entendeu? E não está disponível aí com facilidade no mercado. Informações que a gente via em outros estados, outros países, agora aqui também. E no 4º dia de lockdown, as fiscalizações seguiram acompanhando o cumprimento das determinações. Barreiras verificaram, inclusive, a situação de passageiros no transporte público. No 4º dia de lockdown, as fiscalizações seguiram na Grande Ilha de São Luís. Nos principais corredores de trânsito, veículos eram monitorados. Vistoria também no transporte público. No decreto estão previstas ações para evitar aglomeração dentro dos ônibus. Passageiros transportados apenas sentados. Não podia circulação a pé e todos utilizando máscaras. Fora isso, outras mudanças estão sendo realizadas para conter o avanço do novo coronavírus na Grande Ilha de São Luís. Desde março, quando teve início o período da quarentena, várias ações estão sendo tomadas, inclusive no transporte coletivo. Uma delas foi a suspensão de algumas linhas de ônibus. A redução nas linhas foi intensificada com o passar dos dias e no decreto do lockdown, que está em vigor desde o dia 5 deste mês. Houve a suspensão de mais de 50 linhas do sistema urbano e semiurbano. Nesse momento, a gente acabou pegando esses ônibus e colocando de suporte para outras linhas. Então, se você verificar na cidade, você vê que tem 2 até 3 ônibus andando junto para cumprir a determinação de somente passageiros transportados sentados. Na manhã desta sexta, também houve fiscalização por parte da Vigilância Sanitária para verificar se as medidas sanitárias estavam sendo respeitadas pela população, como o uso de máscaras e a documentação necessária explicando o porquê da saída das pessoas de casa. Algumas pessoas sem a documentação foram notificadas. Outra novidade nesta sexta foi o acompanhamento de 2 ou mais ônibus juntos, nas linhas onde a demanda de passageiros é maior, justamente para evitar a superlotação nos ônibus. Essas ações são muito importantes porque elas contribuem com o distanciamento das pessoas e para a questão da segurança, dentre elas. No terminal de integração, a demarcação de embarque, nas agências bancárias, onde nós fizemos o bloqueio das vias no entorno das agências. Então isso é muito importante. Isso proporcionou que o bombeiro civil e o bombeiro militar pudessem melhorar a questão da organização das filas com a demarcação. Bom, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, atualmente são 5.909 casos confirmados, 844 estão internados em hospitais, isso entre as redes pública e particular, e outras 2.785 pessoas infectadas seguem tratamento em casa. 1.534 pessoas já estão recuperadas e subiu para 330 o número de mortes. 7.673 casos da Covid-19 ainda aguardam resultado e 6.539 foram descartados.
Daqui a pouco, a população de Imperatriz vai poder acompanhar informações sobre Covid-19 por aplicativo. E ainda, toque de recolher é decretado em Vargem Grande. A gente volta já. Olha, em Vargem Grande, moradores só podem ficar nas ruas até às 9 da noite. O motivo é um decreto municipal que determinou o toque de recolher enquanto durar a pandemia. A principal praça da cidade estava assim, completamente vazia. Algumas ruas estavam praticamente desertas. Vez ou outra, alguns populares insistiam em sair de suas casas, mesmo sem razões extremas. O toque de recolher deu início nesta última terça-feira. Portanto, fica restrito a circulação de pessoas das 21 horas até as 5 horas da manhã seguinte, com exceção de alguns casos. Nesse momento, nesse horário das 21 até as 5 da manhã, os que podem fazer a ronda, os agentes de segurança pública e as pessoas que trabalham no hospital e também que trabalham na farmácia, 24 horas. O toque de recolher faz parte do decreto 29/2020, assinado pelo prefeito Carlinhos Barros. Neste também dispõe das seguintes regras. Fica obrigatório o uso de máscaras em qualquer horário. O descumprimento resultará em multa no valor de R$ 50. Pois é, já em Imperatriz, a população vai poder acompanhar os dados sobre a Covid-19 por meio de um aplicativo. A iniciativa quer oferecer informações confiáveis e atualizadas sobre o avanço da doença na região. Em Imperatriz, os números de casos confirmados só crescem a cada boletim divulgado. A cidade está em alerta e a população fica atenta aos casos que estão sendo monitorados a todo momento. 242 casos confirmados, divulgado no último dia 4 de maio, com 14 óbitos. No boletim divulgado 7 de maio, foram 305 casos confirmados, com 17 óbitos. Nesse pequeno espaço de 3 dias, foram mais de 60 pessoas contaminadas, com 3 mortes. Os bairros com mais registros são Bacuri, com 32 casos, Centro, com 28 casos e Nova Imperatriz, com 25 casos. Para facilitar essas informações sobre o coronavírus Covid-19 em Imperatriz e combater a propagação de notícias falsas, a Prefeitura está preparando um acesso para todos. Oferecer uma fonte de informações confiáveis e oficiais sobre a Covid-19 na palma da mão. Foi com esse propósito que a Prefeitura de Imperatriz se prepara para lançar o aplicativo, com informações precisas e atualizadas sobre a doença na cidade. Na página do site da Prefeitura já existem informações como notícias, comunicados, decretos, contratos, licitações, gastos e entre outros para informar o cidadão. Uma ferramenta criada que estará dentro do site da Prefeitura de Imperatriz, na qual toda a sociedade, os órgãos de controle externo terão acesso a todas as informações referentes ao Covid, desde contratações, todas as despesas, os boletins epidemiológicos, a quantidade de casos, a quantidade de óbitos, de curados. Além disso, também disponibilizaremos a quantidade de leitos disponíveis para a população. Informação correta é fundamental nesse momento. Olha só, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai abrir agências para o pagamento do auxílio emergencial amanhã. Aqui no Maranhão serão 22 agências em 17 municípios, 5 somente na capital. O atendimento será de 8 da manhã ao meio-dia. Você pode conferir a lista completa com as unidades que estarão funcionando pelo site caixa.gov.br. Daqui a pouco, tecnologia facilita a realização de consultas médicas durante a pandemia e ainda a confecção de máscaras garante prevenção e renda para famílias em Caxias. Você sabe que a rotina em várias situações mudou. A consulta com um médico, por exemplo, agora pode ser feita pela internet.
Com a pandemia do novo coronavírus, rotinas mudaram e profissionais precisaram se reinventar. Na medicina, por exemplo, não foi diferente. Para diminuir a aglomeração de pessoas e o risco de contágio da doença, foi recomendado que apenas casos de urgência fossem atendidos em consultório ou hospital. Por isso, a telemedicina foi autorizada. Por meio do aplicativo, a telemedicina permite avaliar alguns sintomas, prescrever medicamentos, informar sobre laudos de exames e acompanhar a evolução do tratamento da Covid-19. O paciente pode tirar dúvida com alguns médicos que se voluntariaram através de um aplicativo que chama o Neve. E através desse aplicativo, o paciente pode tirar dúvidas sobre os sintomas que está tendo, se são sintomas do Covid, se ele pode procurar o pronto-socorro. Vou tentar responder algumas perguntas que me fizeram a respeito desse atendimento e como ele pode ajudar nesse momento da pandemia. No aplicativo Neve, onde os médicos se voluntariaram, são só dúvidas sobre o Covid, porque a nossa intenção é desafogar os hospitais, para deixar que os casos mais graves vão chegando aos hospitais. E os primeiros sintomas podem ser tratados por nós mesmos através do aplicativo. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. Você faz o cadastro com seus dados pessoais e, para ser atendido, você deve escolher o local e clicar em Covid-19 Brasil. Em seguida, agendar consulta e ir na opção Médicos Covid-19. Escolha o médico e informe se o atendimento é para você ou outra pessoa. E depois, escolha o dia da consulta. O vírus pode se apresentar através de diarreia, dor de garganta, uma síndrome gripal, começa a sentir coriza, febre. É muito importante observar esses sintomas. Falta de paladar, falta de sentir o cheiro das coisas, falta de olfato. Então isso vocês têm que ficar atentos nesses sintomas. E durante esse período de pandemia, é fundamental e obrigatório até o uso de máscaras em ambientes públicos. Por conta disso, tem muita gente apostando na confecção e venda delas. Em Caxias, as estilizadas têm feito sucesso. Veja só. Desde o surgimento da pandemia do novo coronavírus, órgãos de saúde passaram a recomendar à população a adoção de medidas sanitárias para evitar a proliferação da doença. A higiene das mãos com álcool em gel ou água e sabão são algumas dessas medidas. Também é importante evitar o contato físico e locais com aglomeração de pessoas. Usar máscaras para proteger a boca e o nariz agora é obrigatório em espaços públicos. Eldenis Medina é médico da Polícia Militar. O profissional de saúde explica por que o uso das máscaras é importante. A máscara, ou a peça facial, ela serve como barreira para evitar que você que está usando dissemine para outras pessoas. Então, assim, a princípio, uma pessoa usando máscara, ela só está protegendo os outros de estarem sendo contaminados por aquela pessoa. Então, a medida de todo mundo usar máscara é permitir com que haja uma proteção coletiva, em que esteja no ambiente alguém possa estar portando o vírus, mas que não esteja disseminando. Seu Antônio aderiu à máscara logo no início da pandemia e se sente mais seguro usando a proteção. Até mesmo para me proteger minha família e todo mundo que está ao meu redor, né? O uso da máscara é uma medida importante para evitar a propagação do novo coronavírus. No comércio informal, é possível encontrar máscaras personalizadas, como essas aqui, com as cores da Jamaica ou do seu time de futebol do coração. Juscelino apostou na venda de máscaras estilizadas. A ideia tem dado certo. A divulgação é feita pelas redes sociais e a procura é intensa. A gente se sente até feliz em poder estar contribuindo com esse momento, porque a gente sabe que as máscaras cirúrgicas, elas são destinadas especificamente nesse momento para as pessoas que trabalham em hospitais, os profissionais de linha de frente. Máscaras profissionais ou caseiras ajudam a conter o vírus. Estilizado ou comum, o importante é usar, e muita gente já entendeu isso. Terminando aqui o jornal, também vou colocar a minha, mas antes eu lembro que as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, e para acessar basta acionar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre aqui na sua tela. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, uma ótima noite para você, bom fim de semana e, se puder, fique em casa.